O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Mokshadharma Parva. Capítulo 245. Modo de vida Brahmacharya. Descrição da alma como uma ave com explicação. Ouro igual Chit, nascido do ovo igual pertence ao universo, dentro do ovo igual no próprio coração, emplumado igual membros presididos por divindades, asas igual ausência de apego, mais alegria e contentamento. Suka disse, enquanto vivendo na devida observância dos principais deveres da vida, como deve alguém que procura alcançar aquele que é o maior objeto de conhecimento, fixar sua alma em yoga de acordo com o melhor que pode. Vyasa disse, tendo adquirido pureza de conduta e corpo pela prática dos dois primeiros modos de vida, isto é, Brahmacharya e vida familiar, alguém deve, depois disso, fixar sua alma em yoga no terceiro modo de vida. Escute agora com atenção concentrada ao que deve ser feito para alcançar ao mais alto objeto de aquisição. Tendo subjugado todos os defeitos da mente e do coração por meios fáceis na prática dos primeiros três modos de vida, isto é, estudo, vida familiar e reclusão, alguém deve passar para o mais excelente e o mais eminente de todos os modos, isto é, sannyasa ou renúncia. Passe então teus dias, tendo obtido aquela pureza. Escute também a mim. Uma pessoa deve, sozinha e sem alguém para ajudá-la ou lhe fazer companhia, praticar yoga para alcançar êxito em relação ao maior objeto de aquisição. Alguém que pratica yoga sem companhia, que vê tudo como uma cópia de seu próprio eu, e que nunca exclui qualquer coisa por todas as coisas serem permeadas pela alma universal, nunca decai da emancipação. Sem manter os fogos sacrificais e sem uma habitação fixa, tal pessoa deve entrar em uma aldeia somente para pedir sua comida. Ele deve se abastecer para o dia sem armazenar para o dia seguinte. Ele deve se dirigir a penitências, com coração fixo no Supremo. Comendo pouco e até isso sob regulações apropriadas, ele não deve comer mais do que uma vez ao dia. As outras indicações de um mendicante religioso são a caveira humana usada como recipiente para beber, abrigo sob árvores, trapos para vestir, solidão não rompida pela companhia de alguém, e indiferença por todas as criaturas. Aquela pessoa em quem palavras entram como elefantes apavorados em um poço, e de quem elas nunca voltam para o orador, é apta para levar este modo de vida que tem a emancipação como seu objetivo. Elefantes, quando lançados em um poço, se tornam totalmente desamparados e incapazes de sair. Aquela pessoa, portanto, em quem palavras entram como elefantes em um poço, é aquela que não responde às más palavras de outras. O que é dito aqui é que somente uma pessoa de tal clemência deve se dirigir à mendicância ou sannyasa. O mendicante ou renunciante nunca deve considerar as más ações de alguma pessoa. Ele nunca deve ouvir o que é dito em menosprezo de outros. Especialmente ele deve evitar falar mal de um brahmana. Ele deve sempre dizer somente o que é agradável para os brahmanas. Quando qualquer coisa é falada em menosprezo dele mesmo, ele deve, sem responder, permanecer totalmente silencioso. Tal silêncio, de fato, é o tratamento medicinal prescrito para ele. Aquela pessoa que por sua solidão, pois considera tudo como sendo ela mesma, faz o lugar que ocupa se tornar como o céu do leste, e que pode fazer um local cheio de milhares de homens e coisas parecer para si mesma como perfeitamente solitário ou desocupado. Este é o processo de yoga chamado pratyahara, é considerada pelas divindades como sendo um verdadeiro brahmana. Os deuses reconhecem como um brahmana aquele que se veste com o que vem pelo caminho, que subsiste do que quer que ele obtenha, e que dorme em qualquer lugar que ele encontre. Os deuses reconhecem como um brahmana aquele que tem medo de companhia como de uma cobra, da medida completa de satisfação de comestíveis doces e bebidas como do inferno, e de mulheres como de um cadáver. Um mendicante ou renunciante nunca deve comer até a total satisfação. Ele deve comer sem saciar completamente sua fome. Os deuses reconhecem como um brahmana aquele que nunca fica alegre quando honrado e que nunca fica zangado quando insultado, e que dá garantias de compaixão para todas as criaturas. Alguém na observância do último modo de vida não deve olhar a morte com alegria.
Nem ele deve olhar a vida com alegria. Ele deve somente esperar por sua hora, como um empregado esperando pela ordem de seu patrão. Ele deve purificar seu coração de todos os defeitos. Ele deve purificar sua língua de todos os defeitos. Ele deve se purificar de todos os pecados. Como ele não tem inimigos, que medo pode atacá-lo? Aquele que não tem medo de qualquer criatura e a quem nenhuma criatura teme não pode ter medo de algum quadrante, livre como ele é de erros de todo tipo. Como as pegadas de todas as outras criaturas que se movem sobre pernas são engolfadas dentro daquelas de elefantes, da mesma maneira todos os postos e condições são absorvidos dentro de yoga. Os resultados de yoga incluem ou absorvem os frutos de todos os outros atos. O posto e prestígio do próprio Indra é absorvido dentro daquele que é obtido por meio de yoga. Não há tipo de felicidade que não seja engolfado na felicidade da emancipação, a qual somente yoga pode conceder. Do mesmo modo, todos os outros deveres e observâncias são admitidos como engolfados dentro do único dever de abstenção de ferir todas as criaturas. Vive uma vida eterna de felicidade aquele que evita prejudicar outras criaturas. Alguém que se abstém de injúria, que olha igualmente para todas as criaturas, que é devotado à verdade, que é dotado de firmeza, que tem seu sentido sob controle, e que concede proteção para todos os seres, alcança um fim que está além de comparação. A condição chamada de morte não consegue superar tal pessoa que está contente com o autoconhecimento, que é livre do medo, e que é desprovida de desejo e expectativa. Por outro lado, tal pessoa consegue transcender a morte. Os deuses reconhecem como um Brahmana aquele que está livre de atrações de todos os tipos, que é praticante de penitências, que vive como o espaço o qual, enquanto ocupando tudo ainda assim não é ligado a qualquer coisa, que não tem nada que ele chame de seu, que leva uma vida de solidão, e que tem tranquilidade de alma. Os deuses reconhecem como um Brahmana aquele cuja vida é para a prática de virtude, cuja virtude é para o bem daqueles que o servem respeitosamente, e cujos dias e noites existem somente para a aquisição de mérito. Os deuses reconhecem como um Brahmana aquele que está livre de desejo, que nunca se esforça para fazer ações que são feitas por homens mundanos, que nunca curva sua cabeça para ninguém, que nunca bajula outros, e que está livre de apegos de todos os tipos. Todas as criaturas ficam satisfeitas com a felicidade e cheias de medo pela probabilidade de aflição. O homem de fé, portanto, que deve se sentir afligido pela probabilidade de encher outras criaturas com aflição, deve se abster totalmente das ações de todos os tipos. Porque todas as ações são repletas de injúria para outros. A doação de garantias de inofensividade para todas as criaturas transcende todas as outras doações em relação a mérito. Aquele que, no início, repudia a religião da injúria, isto é, a religião de sacrifícios e ações, consegue alcançar a emancipação, na qual há a garantia de inofensividade para todas as criaturas. Aquele homem que não despeja em sua boca aberta nem os 5 ou 6 bocados que são prescritos para o recluso na floresta, é citado como sendo o centro do mundo, e o refúgio do universo. A cabeça e outros membros, como também os atos bons e maus, se tornam possuídos pelo fogo. Tal homem, que sacrifica em si mesmo, faz uma liberação de seus sentidos e mente no fogo que mora dentro do espaço limitado de seu próprio coração. Por consequência também de ele despejar tal libação em tal fogo dentro de si mesmo, o universo com todas as criaturas inclusive os próprios deuses, vem a ser satisfeito. Aquele que percebe a alma jiva que é dotada de refulgência, que está envolvida em 3 coberturas, que tem 3 atributos como suas características, como esvara partilhando daquilo que é um principal, isto é, da natureza da alma suprema, se torna objeto de grande respeito em todos os mundos. Os próprios deuses com todos os seres humanos falam elogiosamente de seus méritos. Aquele que consegue contemplar na alma que reside em seu próprio corpo todos os Vedas, o espaço e os outros objetos de percepção, os rituais que se encontram nas escrituras, todas aquelas entidades que são compreensíveis somente no som e a natureza superior da alma suprema, é procurado para ser adorado pelas próprias divindades como o mais importante de todos os seres.
aquele que vem na alma que reside dentro de seu corpo, aquele principal dos seres que não é ligado à terra, que é incomensurável mesmo no firmamento infinito, isto é, mais vasto do que o firmamento, que é feito de ouro, Sheit, tendo somente o conhecimento como seu atributo, que é nascido do ovo, pertencente ao universo e reside dentro do ovo, isto é, capaz de ser percebido no coração, que é equipado com muitas penas, tendo muitos membros cada um dos quais é presidido por uma divindade específica, que tem duas asas como uma ave, ausência de atrações ou completa dissociação de tudo, e felicidade e contentamento e aptidão para a alegria, e que é tornado refulgente por muitos raios de luz, transformado em um agente vivo e ativo por meio de olhos, ouvidos, etc. É procurado para ser adorado pelas próprias divindades como o principal de todos os seres. As próprias divindades adoram aquele em cuja compreensão está fixada a roda do tempo, isto é, aquele que compreende a roda do tempo, a qual está girando constantemente, que não conhece decadência, que consome o período de existência de todas as criaturas, que tem as 6 estações como seus curdos, que é equipada com 12 raios consistindo nos 12 meses, que tem juntas excelentes que são os dias parva, ou seja, aquelas lunações sagradas nas quais os ritos religiosos são realizados, e em direção a cuja boca escancarada procede este universo pronto para ser devorado. A alma suprema é a vasta inconsciência do sono sem sonhos. Aquela inconsciência é o corpo do universo. Ela permeia todas as coisas criadas. Jiva, ocupando uma porção daquela vasta inconsciência, gratifica as divindades. Estas últimas, estando gratificadas, gratificam a boca aberta daquela inconsciência. O sentido do verso é este. Brahma, nos capítulos anteriores, tem sido falado como Sushupti ou a inconsciência do sono sem sonhos. O universo flui de Brahma. A inconsciência, portanto, é a causa ou a origem ou corpo do universo. Aquela inconsciência, portanto, permeia todas as coisas, isto é, grosseiras e sutis. Jiva, encontrando um espaço dentro daquela inconsciência existindo na forma de grosseiro e sutil, satisfaz as divindades, prana e os sentidos. Estes, assim satisfeitos por Jiva, finalmente satisfazem a boca aberta da inconsciência original que espera para recebê-los ou engoli-los. Todos esses versos são baseados nas ideias metafóricas que encontram expressão nos Upanishads. Dotado de refulgência como também do princípio de eternidade, Jiva não tem início. Ele adquire por seguir caminhos específicos regiões infinitas de felicidade eterna. Aquele de quem nenhuma criatura tem medo nunca tem que temer nenhuma criatura. Aquele que nunca faz algo criticável e que nunca critica outro, é considerado como sendo realmente uma pessoa regenerada. Tal homem consegue contemplar a alma suprema. Aquele cuja ignorância foi dissipada e cujos pecados foram purificados, nunca desfruta aqui ou após a morte da felicidade que é desfrutada por outros, mas alcança a emancipação completa. Uma pessoa na observância do quarto modo de vida vaga sobre a terra como alguém não relacionado com tudo. Tal pessoa está livre de cólera e erro. Tal pessoa considera igualmente um torrão de terra e um pedaço de ouro. Tal homem nunca armazena qualquer coisa para seu uso. Tal pessoa não tem amigos e inimigos. Tal homem é completamente indiferente a elogio e crítica, e ao agradável e ao desagradável. Capítulo 246. Alma. Vyasa disse: a alma Jiva é dotada de todas aquelas entidades que são modificações de Prakriti. Estas não conhecem a alma, mas a alma conhece elas todas. Como um bom motorista procedendo com a ajuda de corcéis fortes, bem domados, e bem vigorosos pelos caminhos que ele escolhe, a alma age com a ajuda destes, chamados de sentidos, tendo a mente como seu cesto. Os objetos do sentido são superiores aos próprios sentidos. A mente é superior àqueles objetos. A compreensão é superior à mente. A alma, também chamada de Mahat, é superior à compreensão. Superior a Mahat é o imanifesto ou Prakriti. Superior ao imanifesto é Brahma. Não há nada superior a Brahma. Ele é o maior limite da excelência e a meta mais alta. A alma suprema está oculta em toda a criatura. Ela não está exposta para homens comuns verem.
Somente Yojins com visão sutil veem a alma suprema com a ajuda de sua compreensão perspicaz e sutil. Unindo os sentidos, tendo a mente como seu cesto e todos os objetos dos sentidos dentro da alma interna pela ajuda da compreensão, e refletindo sobre os três estados de consciência, isto é, o objeto pensado, a ação de pensar, e o pensador, e se abstendo pela contemplação de todos os tipos de prazer, equipando sua mente com o conhecimento de que ele é o próprio Brahma, pondo de lado ao mesmo tempo toda a consciência de pujança, e assim fazendo sua alma perfeitamente tranquila, o Yojin obtém aquilo ao qual a imortalidade inere. Aquela pessoa, no entanto, que acontece de ser a escrava de todos os seus sentidos e cujas ideias de certo e errado estão confusas, sempre sujeita à morte como ela é, realmente encontra com a morte por tal rendição do eu às paixões. Destruindo todos os desejos, deve-se imergir a compreensão grosseira na compreensão sutil. Tendo assim unido a compreensão grosseira à sutil, uma pessoa seguramente se tornará uma segunda montanha Kalanjara, isto é, irremovível como a montanha assim chamada. Por purificar seu coração, o Yojin transcende a virtude e seu oposto. Por purificar seu coração e por viver em sua própria natureza verdadeira, ele obtém a maior felicidade. A purificação aqui referida consiste em transcender a consciência de dualidade. A virtude deve ser evitada por causa de sua incapacidade de levar à emancipação, a qual é muito superior ao céu. A indicação daquela pureza de coração da qual eu falo é que alguém que a alcançou sente aquele estado da inconsciência com respeito a todos os seus circundantes que alguém experimenta no sono sem sonhos. O Yojin que alcançou aquele estado vive como a chama firme de uma lâmpada que queima em um lugar onde a atmosfera está perfeitamente imóvel. Tornando-se moderado em dieta, e tendo limpado seu coração, o Yojin que aplica em sua alma jiva à alma suprema consegue ver a alma na alma. Este discurso, ó filho, planejado para tua instrução, é a essência de todos os Vedas. As verdades aqui reveladas não podem ser compreendidas somente pela ajuda de inferência ou por aquela de mero estudo das escrituras. Alguém deve compreender isso por si mesmo pela ajuda da fé. Por bater a riqueza que está contida em todos os trabalhos religiosos e em todos os discursos baseados na verdade, como também os 10.000 rishis, este néctar foi formado. Como manteiga dos coalhos e fogo da madeira, exatamente este foi formado por causa de meu filho, este que constitui o conhecimento de todos os homens realmente sábios. Este discurso, ó filho, repleto de instrução sólida, é planejado para a entrega para as natakas brahmanas que terminaram o estudo dos Vedas e se dirigiram à vida familiar. Ele nunca deve ser dado para alguém que não tem uma alma tranquila, ou que não tem autodomínio, ou alguém que não tem passado por penitências. Ele não deve ser comunicado para alguém que não conhece os Vedas, ou alguém que não serve humildemente seu preceptor, ou que não está livre de malícia, ou que não possua sinceridade e franqueza, ou alguém que tenha um comportamento negligente. Ele nunca deve ser comunicado para alguém cujo intelecto foi consumido pela ciência de disputa, ou para alguém que é vil ou baixo. Para aquela pessoa, no entanto, que possui fama, ou que merece louvor por suas virtudes, ou que é de alma tranquila, ou possuidora de mérito ascético, para um brahmana que é dessa maneira, para um filho ou discípulo respeitoso, este discurso que contém a própria essência dos deveres deve ser comunicado, mas de modo algum ele deve ser comunicado para outros. Se alguma pessoa faz uma doação da terra inteira com todos os seus tesouros para alguém conhecedor da verdade, o último ainda considerará o presente deste conhecimento como sendo muitíssimo superior àquela doação. Eu agora te falarei sobre um assunto que é um mistério maior do que este, um assunto que está relacionado com a alma, que transcende as compreensões comuns dos seres humanos, que é contemplado pelos principais dos rishis, que tem sido tratado nos Upanishads, e que forma o tópico da tua pergunta. Diga-me, o que, depois disto, está em tua mente? Diga-me, sobre o que tu ainda tens alguma dúvida? Ouça, pois eu estou aqui, ó filho, rostos virados para todas as direções. O sol e a lua estão os dois sentados diante de ti. Sobre o que de fato, eu falarei mais uma vez para ti? Capítulo 247. Adhyatma, tópico sobre alma.
27 tópicos usuais de discurso filosófico, 5 ação, 5 conhecimento, mente, Chitta, Buddhi, manas, 5 ares, 5 elementos, desejo, atos, avidya. Suka disse: ó o ilustre, ó o principal dos rishis, fale mais uma vez para mim sobre Adhyatma mais elaboradamente. Diga-me o que, de fato, é Adhyatma e de onde ele vem. Adhyatma é um assunto com relação à alma. Aqui ele significa os 27 tópicos usuais de discurso filosófico, os 5 órgãos de ação, os 5 órgãos de conhecimento, a mente e 3 outros chamados Chitta, etc., os 5 ares vitais, as 5 substâncias elementares, desejo, ações e avidya. Vyasa disse: aquilo, ó o filho, que é considerado como Adhyatma com referência a seres humanos, eu agora mencionarei para ti, e escute a explicação que eu dou de Adhyatma. Terra, água, luz, vento e espaço são as grandes entidades que formam as partes componentes de todas as criaturas, e, embora realmente eles contudo são considerados diferentes como as ondas do oceano que, embora idênticas com respeito à sua substância constituinte, ainda são contadas como diferentes umas das outras. Como uma tartaruga esticando seus membros e recolhendo-os novamente, as grandes entidades já nomeadas, por habitarem em inúmeras formas pequenas, passam por transformações chamadas de criação e destruição. Todo este universo de objetos móveis e imóveis tem estas 5 entidades como suas partes componentes. Tudo, em relação à sua criação e destruição, é atribuível a esta entidade quíntupla. Estas 5 entidades se acham em todas as coisas existentes. O Criador de todas as coisas, no entanto, fez uma distribuição desigual daquelas entidades por colocá-los em diferentes coisas em diferentes proporções para servir a diferentes objetivos. Suka disse: como alguém pode conseguir compreender aquela distribuição desigual das 5 grandes entidades das quais tu falas, nas diversas coisas do universo? Quais entre elas são os sentidos e quais os atributos? Como isso pode ser entendido? Vyasa disse: eu te explicarei isso devidamente um depois do outro. Escute com atenção concentrada ao assunto enquanto eu explico como o que eu disse realmente acontece. São os sentidos de audição, e todas as cavidades dentro do corpo, esses 3 têm o espaço como sua origem. Os ares vitais, a ação dos membros e o tato formam os atributos do vento. Forma, olhos, e o fogo digestivo dentro do estômago são originados pela luz. Sabor, língua, e todos os líquidos orgânicos, esses 3 são da água. Aroma, nariz, e o corpo, esses 3 são os atributos da terra. Essas, então, como eu expliquei para ti, são as transformações das 5 grandes entidades com sentidos. O tato é citado como o atributo do vento, sabor da água, forma da luz. O som é citado como tendo sua origem no espaço, e o aroma é citado como sendo propriedade da terra. Mente, compreensão e natureza, esses 3, surgem de seus próprios estados anteriores, e, alcançando a cada renascimento uma posição superior aos atributos que formam seus respectivos objetos, não transcendem aqueles atributos. O significado é este: mente, compreensão, e natureza ou disposição individual de homem ou animal ou vegetal, etc. São todos devido aos seus próprios estados anteriores. A natureza especialmente sendo o resultado dos desejos de um estado passado de existência. Tal sendo sua origem, eles também são devidos às 5 entidades citadas. Com relação às suas funções, é dito que eles não transcendem os próprios gunas. Ou em outras palavras, tendo se tornado dotados da faculdade ou poder de agarrar atributos específicos tais como cheiro, forma, etc. Eles realmente os agarram ou percebem. Como a tartaruga estica seus membros e os recolhe novamente dentro de si mesma, assim mesmo a compreensão cria os sentidos e novamente os recolhe em si mesma. Em outras palavras, os sentidos e a mente são somente a compreensão manifestada em uma forma ou condição específica. A principal função da mente é nutrir e descartar impressões. A compreensão está empenhada em chegar à certeza de conclusões.
A consciência de identidade pessoal que surge em relação àquilo que está acima das solas dos pés e abaixo do topo da cabeça, isto é, o corpo inteiro ou eu ou a pessoa, é principalmente devido à ação da compreensão. É a compreensão que é transformada nos 5 atributos de forma, cheiro, etc. É a compreensão também que é transformada nos 5 sentidos, com a mente como seu sexto. Quando a compreensão está ausente, onde estão os atributos? Por isso, os atributos de forma etc. E os sentidos com a mente a qual percebe aqueles atributos, são a própria compreensão, de modo que quando a compreensão não existe, esses também não existem. No homem há 5 sentidos. A mente é chamada de o sexto sentido. A compreensão é chamada de o sétimo. A alma é o oitavo. Os olhos e os outros sentidos são somente para receber impressões de forma e cheiro, etc. A mente existe para duvidar da exatidão daquelas impressões. A compreensão decide aquelas dúvidas. A alma somente testemunha todas as operações sem se misturar com elas. Rajas, Tamas e Sattva, estes 3, surgem de suas próprias contrapartes. Eles existem igualmente em todas as criaturas, isto é, as divindades e seres humanos, etc. Eles são chamados de atributos e devem ser conhecidos pelas ações que eles induzem. Os 3 atributos de Rajas, Tamas e Sattva não surgem de alguma coisa diferente, mas de suas próprias contrapartes existindo em um estado prévio de existência ou vida. Eles surgem de seus respectivos estados, como eles existiam com Chitta ou compreensão em uma vida anterior. Por isso Chitta, e os objetos dos sentidos e os sentidos também surgindo dela, são todos afetados pelos 3 gunas. Com relação àquelas ações, todos os estados nos quais alguém se torna consciente de si como unido com alegria ou contentamento e os quais são tranquilos e puros, devem ser conhecidos como devidos ao atributo de Sattva. Todos os estados nos quais o corpo ou a mente estão unidos com tristeza devem ser considerados como devidos à influência do atributo chamado Rajas. Todos os estados que existem com entorpecimento dos sentidos, da mente ou da compreensão cujas causas não são determináveis, e que são incompreensíveis pela razão ou luz interior, devem ser conhecidos como atribuíveis à ação de Tamas. Deleite, contentamento, alegria, equanimidade, satisfação de coração, devidos a alguma causa conhecida ou surgindo de outra maneira, são todos efeitos do atributo de Sattva. Orgulho, falsidade de palavras, cobiça, estupefação, índole vingativa, resultantes de alguma causa conhecida ou não, são indicações da qualidade de Rajas. Estupor de raciocínio, negligência, sono, letargia e indolência, de qualquer causa que eles possam surgir, devem ser conhecidos como indicações da qualidade de Tamas. Capítulo 248. Posição da mente, discernimento, alma. Vyasa disse, a mente cria dentro de si mesma numerosas ideias de objetos ou coisas existentes. A compreensão decide qual é qual. O coração discrimina qual é agradável e qual é desagradável. Essas são as 3 forças que impelem para ações. Os objetos do sentido são superiores aos sentidos. A mente é superior àqueles objetos. A compreensão é superior à mente. A alma é considerada como superior à compreensão. Com relação a propósitos comuns do homem, a compreensão é sua alma. Quando a compreensão, por seu próprio movimento, forma ideias de objetos dentro de si mesma, ela então vem a ser chamada de mente. Pelos sentidos serem diferentes uns dos outros em relação a seus objetos e a maneira de sua operação, a compreensão que é única apresenta diferentes aspectos em consequência de suas diferentes modificações. Quando ela ouve, ela se torna o órgão de audição, e quando ela toca, ela se torna o órgão de tato. Similarmente, quando ela vê, ela se torna o órgão de visão, e quando ela prova, ela se torna o órgão de paladar, e quando ela cheira, ela se torna o órgão de olfato. É a compreensão que aparece sob diferentes aparências para diferentes funções, por modificação. São as modificações da compreensão que são chamadas de sentidos. Sobre eles está colocada como sua chefe presidente ou supervisora a alma invisível. Residindo no corpo, a compreensão existe nos 3 estados de Sattva, Rajas e Tamas.
Às vezes ela obtém alegria, às vezes dá vazão à aflição, e às vezes sua condição se torna de tal maneira que ela não está unida nem com alegria nem com aflição. A compreensão, no entanto, cuja principal função, como já dito, é criar entidades, transcende aqueles três estados, assim como o oceano, aquele senhor dos rios, prevalece contra as correntes poderosas dos rios que caem dentro dele. Quando a compreensão deseja algo, ela vem a ser chamada pelo nome de mente. Os sentidos, embora aparentemente diferentes, devem ser todos considerados como incluídos dentro da compreensão. Os sentidos, que estão empenhados em trazer impressões de forma, cheiro, etc., devem ser todos subjugados. Quando um sentido específico se torna subserviente à compreensão, a última, embora em verdade não diferente daquele sentido, entra na mente na forma de coisas existentes. Isto mesmo é o que acontece com os sentidos um depois do outro separadamente e não simultaneamente com referência às ideias que são citadas como sendo compreendidas por eles. Os sentidos são citados como sendo somente modificações da compreensão. A mente também é somente uma modificação da mesma. Um sentido específico, digamos a visão, se torna subserviente à compreensão em um momento específico. Logo que isso acontece, a compreensão, embora em realidade seja somente a visão, vem a ser unida com a visão, e entrando na mente cria uma imagem lá. A consequência disso é que aquela imagem é falada como sendo vista. Mundo externo há, naturalmente, como independente da mente e compreensão. Aquilo que é chamado de uma árvore é somente uma ideia ou imagem criada na mente pela compreensão com a ajuda do sentido de visão. Todos os três estados que existem, isto é, sattva, rajas e tamas, inerem a estes três, isto é, mente, compreensão e consciência, e como os raios de uma roda de carro agindo por causa de sua ligação à circunferência da roda, eles seguem os diferentes objetos que existem na mente, compreensão e consciência. O orador aqui combate a teoria que as qualidades de sattva, rajas e tamas inerem aos próprios objetos dos sentidos. Seu próprio ponto de vista é que eles inerem à mente, à compreensão e à consciência. As qualidades podem ser vistas existirem com objetos, mas na verdade elas seguem objetos por causa de sua conexão permanente com a mente, a compreensão e a consciência, as quais têm agência na produção de objetos. O comentador cita o exemplo dos membros belos e simétricos de uma esposa. Estes excitam prazer no marido, inveja em uma co-esposa, e desejo misturado com dor por ele não ser satisfeito em um observador. Todo o tempo os membros permanecem inalterados. Então, além disso, o marido não está sempre satisfeito com eles, nem a co-esposa está sempre cheia de inveja à sua visão, nem o observador está sempre agitado. Como os raios de uma roda, os quais estão ligados à circunferência e que se movem com a circunferência, as qualidades de sattva, etc., ligadas à mente, compreensão e consciência, se movem junto com eles, isto é, seguem aqueles objetos na produção dos quais a mente, etc., são causas. A mente deve fazer uma lâmpada dos sentidos para dissipar a escuridão que exclui o conhecimento da alma suprema. Este conhecimento, que é adquirido por yogins com a ajuda de toda a ação especial de yoga, é adquirido sem quaisquer esforços especiais pelos homens que se abstêm dos objetos mundanos. O universo é desta natureza, isto é, ele é somente uma criação da compreensão. O homem de conhecimento, portanto, nunca fica entorpecido pela atração pelas coisas deste mundo. Tal homem nunca se aflige, nunca se regozija, e está livre de inveja ao ver outro possuindo uma parte maior de objetos mundanos. A alma não pode ser vista com a ajuda dos sentidos, cuja natureza é vagar entre todos os objetos mundanos de desejo. Até homens virtuosos, cujos sentidos são puros, fracassam em ver a alma com sua ajuda, o que dizer então dos viciosos cujos sentidos são impuros? Quando, no entanto, uma pessoa, com a ajuda de sua mente, segura firmemente as rédeas deles, é então que sua alma se revela como um objeto não visto na escuridão, aparecendo para a visão por causa da luz de uma lâmpada. De fato, como todas as coisas se tornam visíveis quando a escuridão que as envolve é dissipada, assim a alma se torna visível quando a escuridão que a cobre é removida.
Logo que a ignorância da compreensão é dissipada e o verdadeiro conhecimento sucede, a alma se torna visível. Como uma ave aquática, embora se movendo sobre a água, nunca fica encharcada por aquele elemento, da mesma maneira o yojin de alma livre nunca é manchado pelas imperfeições dos três atributos de sattva, rajas e tamas. Do mesmo modo, o homem de sabedoria, por desfrutar de todos os objetos mundanos sem ser apegado a algum deles, nunca é manchado por defeitos de qualquer tipo que surgem de tal desfrute no caso de outros. Aquele que evita os atos depois de tê-los feito devidamente, isto é, que adota o sannyasa ou o último modo de vida depois de ter passado corretamente pelos precedentes, e tem satisfação na única entidade realmente existente, isto é, a alma, que se constituiu a alma de todos os seres criados, e que consegue se manter afastado dos três atributos, obtém uma compreensão e sentidos que são criados pela alma. As qualidades são incapazes de compreender a alma. A alma, no entanto, as compreende sempre. A alma é a testemunha que observa as qualidades e devidamente as chama à existência. Veja, esta é a diferença entre a compreensão e a alma, ambas as quais são extremamente sutis. Uma delas cria as qualidades. A outra nunca as cria. Embora elas sejam diferentes uma da outra por natureza, ainda assim elas estão sempre unidas. O peixe vivendo na água é diferente do elemento no qual ele vive. Mas como o peixe e a água formando seu lar estão sempre unidos, da mesma maneira sattva e kshetrajna existem em um estado de união. O mosquito nascido dentro de um figo podre não é realmente o figo, mas é diferente dele. Todavia, como o mosquito e o figo são vistos estarem unidos um com o outro, assim mesmo são sattva e kshetrajna. Como a folha em uma moita de grama, embora distinta do grupo, todavia existe em um estado de união com ele. Assim mesmo esses dois, embora diferentes um do outro, cada um existindo em si mesmo, são vistos em um estado de união constante. Capítulo 249. Alma permanecendo separada de objetos, atividades. Vyasa disse, os objetos pelos quais alguém está cercado são criados pela compreensão. A alma, sem estar conectada com eles, permanece afastada, presidindo sobre eles. É a compreensão que cria todos os objetos. As três qualidades primárias estão sendo transformadas continuamente para a produção de objetos. O kshetrajna ou alma, dotado de pujança, preside sobre eles todos, sem, no entanto, se misturar com eles. Os objetos que a compreensão cria partilham de sua própria natureza. De fato, como a aranha cria fios os quais partilham de sua própria substância material, os objetos criados pela compreensão partilham da natureza da compreensão. Alguns afirmam que as qualidades, quando afastadas por yoga ou conhecimento, não cessam de existir. Eles dizem isso porque quando uma vez perdidas, somente as indicações de seu retorno não são perceptíveis. Mas não há evidência de sua real destruição. Outros dizem que quando dissipadas pelo conhecimento, elas são destruídas imediatamente para nunca retornar. Refletindo apropriadamente sobre essas duas opiniões, uma pessoa deve se esforçar o melhor que pode de acordo com o modo que ela acha apropriado. É dessa maneira que alguém deve obter eminência e se refugiar somente em sua própria alma. De acordo com o orador, então, não há muita diferença prática entre as duas opiniões aqui consideradas, e o rumo de conduta de uma pessoa não será muito afetado por qualquer uma das teorias que ela possa, depois de reflexão, adotar. A alma é sem início e sem fim. Compreendendo sua alma corretamente, o homem deve se mover e agir, sem dar vazão à ira, sem se entregar à alegria, e sempre livre de inveja. Cortando dessa maneira o nó que está em próprio coração, o nó cuja existência é devido à operação das faculdades da compreensão, o qual é difícil de abrir ou cortar, mas que todavia pode ser destruído pelo conhecimento. Alguém deve viver alegremente, sem se entregar à angústia por qualquer coisa que aconteça, e com suas dúvidas dissipadas. Saiba que aqueles que se misturam nos assuntos deste mundo são tão afligidos em corpo e mente quanto pessoas ignorantes da arte da natação quando elas escorregam da terra e caem em um rio largo e profundo.
O homem de erudição, no entanto, estando familiarizado com a verdade, nunca é afligido, pois ele se sente como alguém caminhando sobre terra sólida. De fato, aquele que compreende sua alma como tal, isto é, como apresentando somente o caráter de Chit, o qual tem somente conhecimento como sua indicação, nunca é afligido. De fato, uma pessoa, por compreender dessa maneira a origem e o fim de todas as criaturas, e por assim perceber suas desigualdades ou distinções, consegue obter a maior felicidade. Esse conhecimento é a posse de um Brahmana em especial em virtude de seu nascimento. Conhecimento da alma, e felicidade como aquela que foi referida, são, cada um, perfeitamente capazes de levarem à emancipação. Por adquirir tal conhecimento alguém realmente se torna erudito. Qual é a outra indicação de uma pessoa de conhecimento? Tendo adquirido tal conhecimento, aqueles que são sábios entre homens se consideram coroados com sucesso e se tornam emancipados. Aquelas coisas que se tornam fontes de medo para homens desprovidos de conhecimento não se tornam fontes de medo para aqueles que são dotados de conhecimento. Não há fim maior do que o fim eterno que é alcançado por uma pessoa possuidora de conhecimento. Um vê com aversão todos os objetos mundanos de prazer que são, naturalmente, repletos de imperfeições de todos os tipos. Outro, vendo outros se dirigem com prazer a tais objetos, ficam cheios de tristeza. Com relação a este assunto, no entanto, aqueles que estão familiarizados com ambos os objetos, isto é, aquele que é fictício e aquele que não é assim, nunca se entregam à tristeza e são realmente felizes. Aquilo que um homem faz sem expectativa de resultados destrói suas ações de uma vida anterior. As ações, no entanto, de tal pessoa honesta e em sua vida prévia não podem levar à emancipação. Por outro lado, tal destruição de ações antigas e tais ações desta vida não podem levar ao que é desagradável, isto é, inferno, mesmo que o homem de sabedoria se engaje em ações. Capítulo 250. O dever mais elevado, atravessar o rio da vida. Contemplação da alma, daí a ausência de renascimento. Suka disse, que a tua reverência me fale daquele que é o principal de todos os deveres, de fato, daquele dever acima do qual não existe um superior neste mundo. Vyasa disse, eu agora te falarei dos deveres que têm uma origem muito antiga e declarados pelos rishis, deveres que são distintos acima de todos os outros. Ouça-me com total atenção. Os sentidos que são insanos devem ser reprimidos cuidadosamente pela compreensão, como um pai reprimindo seus próprios filhos inexperientes sujeitos a caírem em diversos maus hábitos. A retirada da mente e dos sentidos de todos os objetos indignos e sua devida concentração em objetos dignos é a maior penitência. Este é o principal de todos os deveres. De fato, este é citado como sendo o maior dever. Dirigindo, pela ajuda da compreensão, os sentidos tendo a mente como seu cesto, e sem, de fato, pensar em objetos mundanos os quais têm a virtude de inspirar inúmeros tipos de pensamentos, alguém deve viver satisfeito consigo mesmo. Quando os sentidos e a mente, afastados das pastagens entre as quais eles normalmente correm soltos, voltarem para morar em sua própria residência Brahma, é então que tu verás em teu próprio eu a alma eterna e suprema. Aqueles brahmanas de grande alma que possuem sabedoria conseguem ver aquela alma suprema e universal que é como um fogo ardente em refulgência. Como uma árvore grande, dotada de numerosos ramos, e possuidora de muitas flores e frutos, não sabe em qual parte ela tem flores e em qual ela tem frutos. Da mesma maneira a alma, como modificada pelo nascimento e outros atributos, não sabe de onde ela veio e para onde ela vai. Há, no entanto, uma alma interna, que contempla sabe tudo. Alguém vê a alma por si mesmo com a ajuda da lâmpada acesa do conhecimento. Contemplando, portanto, tu mesmo com teu próprio eu, cesse de considerar teu corpo como tu mesmo e obtenha a onisciência. Purificado de todos os pecados, como uma cobra que abandonou sua pele, alguém obtém inteligência sublime aqui e se torna livre de toda a ansiedade e da obrigação de adquirir um novo corpo em um nascimento subsequente. Sua corrente se espalhando em diversas direções, terrível é este rio de vida, carregando o mundo para frente em seu curso. Os 5 sentidos são seus crocodilos.
A mente e seus propósitos são as margens. Cobiça e estupor de raciocínio são a grama e palha que flutuam sobre ele, cobrindo sua superfície. Luxúria e ira são os répteis ferozes que vivem nele. A verdade forma o tirta por suas margens lamacentas. A mentira forma suas ondas, raiva seu lodo. Originando-se do imanifesto, rápida é a sua correnteza, e incapaz de ser cruzada por pessoas de almas impuras. Tu, com a ajuda da compreensão, cruze aquele rio que tem desejos como seus jacarés. O mundo e seus assuntos constituem um oceano em direção ao qual aquele rio corre. Gênero e espécie constituem sua profundidade insondável que ninguém pode entender. O nascimento, ó o filho, é a fonte da qual aquela corrente surge. Palavras constituem seus redemoinhos. Difícil de atravessar, somente os homens de conhecimento e sabedoria e compreensão conseguem atravessá-la. Cruzando-a, tu conseguirás te libertar de toda a atração, obtendo um coração tranquilo, conhecendo a alma, e tornando-te puro em todos os aspectos. Confiando então em uma compreensão purificada e elevada, tu conseguirás te tornar o próprio Brahma. Tendo-te dissociado de todo apego mundano, tendo adquirido uma alma purificada e transcendendo todo tipo de pecados, olhe para o mundo como uma pessoa olhando do topo de uma montanha para as criaturas rastejando abaixo na superfície da terra. Sem dar vazão à ira ou alegria, e sem conceber qualquer desejo cruel, tu conseguirás ver a origem e a destruição de todos os objetos criados. Aqueles que são dotados de sabedoria consideram tal ação como a principal de todas as coisas. De fato, este ato de cruzar o rio da vida é considerado pelas principais das pessoas virtuosas, por ascetas conhecedores da verdade, como o maior de todos os atos que alguém pode realizar. Esse conhecimento da alma onipresente é destinado a ser dado para um filho. Ele deve ser inculcado para alguém que é de sentidos reprimidos, que é honesto em comportamento, e que é obediente ou submisso. Esse conhecimento da alma, do qual eu agora mesmo falei para ti, ó filho, é a evidência de cuja verdade é fornecida pela própria alma. É um mistério, de fato, o maior de todos os mistérios, e o maior conhecimento que alguém pode obter. Brahma não tem sexo, masculino, feminino, ou neutro. Ele não é nem tristeza nem felicidade. Ele tem por sua essência o passado, o futuro, e o presente. Qualquer que seja seu sexo, homem ou mulher, a pessoa que alcança o conhecimento de Brahma nunca tem que passar por renascimento. Este dever de yoga foi inculcado para obter isenção de renascimento. Essas palavras que eu tenho usado para responder tua pergunta levam à emancipação da mesma maneira como as diversas outras opiniões expostas por diversos outros sábios que têm tratado deste assunto. Eu expliquei o assunto para ti da mesma maneira na qual ele deve ser exposto. Aquelas opiniões às vezes se tornam produtivas de resultados e às vezes não. As palavras, no entanto, que eu usei são de um tipo diferente, pois estas com certeza levam ao êxito. Por esta razão, ó bom filho, um preceptor, quando questionado por um filho ou discípulo contente, meritório e autocontrolado, deve, com um coração muito satisfeito, inculcar, de acordo com seu verdadeiro significado, essas instruções que eu inculquei para o teu benefício, meu filho.